Glória a Deus, bom demais. Dia 5 de março de 2024 e tem uma palavra para o seu coração hoje. Nós estamos falando de como escutar a Deus, como ser direcionado, essa questão do posicionamento do reino. E eu quero falar com você hoje sobre o que nós fazemos com aquilo que nós escutamos. Quão importante é isso. Eu quero compartilhar, pedir para você, compartilhe aqui essa live com alguém. Se for fazendo sentido para você, você comenta, porque faz muito sentido para mim quando eu vejo que algo, de fato fez sentido para você, a gente tem essa conversa. E para você que está escutando aqui no Spotify também, depois compartilha aí, segue a gente e pega o caderninho seu aí, pega um papel. Eu quero ler com você o que está lá em Hebreus capítulo 3 hoje. Hebreus capítulo 3. Olha que lindo. O autor de Hebreus, ele fala nesse capítulo sobre a lei, a lei dada a Moisés, e sobre a graça, sobre a aliança em Cristo. E ele começa numa frase muito linda que eu creio que você precisa agarrar com todo o seu coração. Hebreus capítulo 3, verso 1 fala: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Você é participante da vocação celestial. Anote isso aí para você. Verso 2. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E aí eu te pergunto, quando Deus te dá algo para você construir nele, te chama para um relacionamento, e você começa a fazer algo para Deus, aquilo que você está fazendo não tem maior glória do que você mesmo. Porque o que importa é o que você está se tornando por aquilo que você está fazendo por Jesus. Aquilo que você faz por Jesus, aquilo que você escuta de Deus e faz, vai transformar você. E de fato, aquilo que você está fazendo não é tão importante quanto aquilo que você está se tornando. Então, quando você estende a sua mão, ajuda alguém, quando você decide ser luz na vida de alguma pessoa, compartilha uma palavra para ela, aquilo tem algum valor. Mas o que aquilo causa dentro de você é mais importante, porque você está se transformando mais parecido com Cristo. E aqui ele faz uma comparação com Moisés no deserto, e você vai entender aonde a gente vai chegar. No verso 5, fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Verso 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Cristo é fiel em sua casa. Olha o que diz na próxima frase. Esta casa somos nós. Cristo é fiel em você. Essa casa somos nós. Você é casa de Deus. Deus habita dentro de você. Quando? Quando que Ele habita dentro de você? Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, se você guardar firme a esperança da mensagem da cruz, a esperança da volta de Cristo, você se torna casa de Deus. Você consegue compreender a amplitude dessa promessa, a amplitude dessa palavra? Se você guardar firme a esperança da glória, a esperança da vida eterna, você se torna casa de Deus.
A Bíblia fala em outros momentos que nós somos templo do Espírito Santo. Mas aqui ela é enfática dizendo que a gente precisa guardar firme a ousadia da esperança para sermos casa de Cristo e Ele ser fiel em nós. Isso quer dizer que você precisa olhar para aquilo que Ele está vendo e não apenas para aquilo que você está vendo. A esperança é algo que você não vê. A esperança é algo que você espera. É algo que você não consegue visualizar, mas você sabe que vai chegar. Então isso nos posiciona a olharmos para aquilo que Ele nos diz, para aquilo que Ele tem para nós como promessa. Ele diz que Jesus vai voltar, amém? E a nossa esperança está nisso. Por isso que quando passamos por tribulação, passamos por momentos difíceis, devemos voltar os nossos olhos para Cristo e entender que essa vida é passageira. Paulo, em Coríntios 15, 19, 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança é para apenas as coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Ou seja, você pode se alegrar com várias coisas, conquistas, viagens, dinheiro, tudo. Mas você não pode colocar a sua esperança apenas nessa terra. A sua esperança precisa estar na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Aí no verso 7 ele nos diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçam o seu coração, como foi na rebelião no dia da tentação do deserto. Aqui o autor de Hebreus ele fala da murmuração, da conduta de murmuração que o povo teve no deserto, quando Deus os tirou do Egito e conduziu por um caminho para chegar na terra prometida, e por causa da mentalidade escrava e escassa deles, eles murmuraram tanto que eles feriram a santidade de Deus. E aqui no verso 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que acontece? Esse povo que o autor de Hebreus menciona, que endureceu o coração, eles não tinham dificuldade de escutar a Deus. Pelo contrário, eles escutavam a Deus através de Moisés, e Moisés falava face a face. Eles não tinham dificuldade de ver o agir de Deus, pelo contrário. Eles viam o agir de Deus na provisão, no maná que caía, nas codornizes, na nuvem que os acompanhava pelo dia, para não queimar no sol, e na coluna de fogo que caminhava durante a noite. Mas mesmo assim, eles foram citados na Bíblia como um povo que endureceu o coração e se perdeu. Você sabe por quê? E aqui ele fala rebelião. E algumas pessoas acham que rebelião é só sair da igreja. Não tem nada a ver com isso. Rebelião é ir contra aquilo que Deus falou. Você está entendendo? Aqui a Bíblia fala: não endureça o coração como o meu povo fez lá no deserto. Então talvez o problema não é não escutar a Deus. O problema talvez seja de não acreditar naquilo que Deus falou. Porque Deus falou para aquele povo que Ele ia os colocar dentro de uma terra que emanava leite e mel. E eles não acreditaram. Eles preferiram acreditar na realidade presente dele e no passado que os prendia. Será que Deus está falando algo para você e você está tendo dificuldade de acreditar? Eu estou aqui para falar para você hoje. Acredite. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir se você permanecer nele. Ele vai cumprir se você decidir permanecer nele. Permanecer nele. E como que você consegue firmar a sua vida nessa esperança que Ele fala? Só tem um jeito. Ele dá uma chave aqui para você e para mim. Ele fala: tenha cuidado para vocês não endurecerem o coração e ter um coração descrente. Ele fala dessa forma: tenha cuidado. Aí ele fala no verso 13: pelo contrário, animem uns aos outros nesse tempo que se chama hoje, para que o seu coração não seja endurecido. Você quer continuar acreditando naquilo que Deus falou? Usa a sua boca para animar a pessoa que está do seu lado.
Usa a sua boca para falar daquilo que Deus está falando para você. Usa a sua boca para aquecer o coração das pessoas que estão perto de você. É só assim que você consegue firmar a sua vida naquela esperança. O autor de Hebreus fala, tenha cuidado para não ter um coração descrente. Pelo contrário, animem uns aos outros. Ou seja, em vez de você se contaminar, se encher de coisas que todo mundo está careca de saber, que o Brasil é corrupto, que a igreja está, em grande parte, corrompida também, que você não acredita mais no Evangelho, que você não acredita mais nas pessoas, que não tem jeito, em vez de falar para isso, comece a viver o que está aqui em Hebreus 3, verso 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. É todo dia. Não é lá no culto de domingo, glória a Deus, aleluia, segunda-feira você acordar reclamando da vida. Eu sei, você é humano, eu também. Todos os dias nós temos a opção de acordar reclamando ou agradecendo. Nós somos feitos de duas naturezas, nós somos pó da terra e glória do céu. Deus nos formou, fez um bonequinho de barro e soprou o Espírito dele em nossas narinas. E com isso nós nos tornamos ser vivente. Gênesis fala disso. Então todos os dias nós temos a opção de viver a nossa identidade terrena do pó da terra ou a nossa identidade de glória do céu. É você que escolhe. E se você está aqui hoje às 6h22 da manhã, ou qualquer hora que você esteja escutando esse devocional aqui no Spotify, e se Deus está despertando dentro de você, para você mudar a sua conduta, mudar as suas palavras, mudar a sua mentalidade, você vai começar a viver o que está aqui em Hebreus 3, verso 13. Animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Você sabe que pecado que é esse que ele está falando aqui? O pecado da incredulidade. A palavra de Deus diz, se você ler Êxodo, você vai entender que a incredulidade fedia. As pessoas que pegavam o maná que Deus mandou ele pegar e comer só daquele dia e não guardar para o dia seguinte, porque senão ele perderia, as pessoas guardavam dentro da tenda. E a Bíblia fala que aquela tenda fedia, porque aquele maná se apodrecia de um dia para o outro, porque ele não tinha conservante. Deus deu para aquele dia, amanhã teria de novo. E o povo precisava acreditar que no outro dia Deus ia mandar de novo. Aquele povo precisava acreditar que no outro dia iria ter um alimento fresco para ele. Mas alguns decidiram guardar e ser desobedientes, ser incrédulos àquilo que Deus falou. Então a desobediência não começa com orgulho, começa com a incredulidade. Você começa a duvidar de que Deus é capaz e você decide acreditar que você é melhor que isso. E eu estou aqui para te falar, acredite, Deus é capaz. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode dar uma nova direção. Deus pode te dar uma ideia nova, uma ideia criativa. Deus pode te dar uma força nova e Ele vai te dar, se você permanecer nele. Então não endureça o coração. A incredulidade faz isso com o nosso coração. Ela endurece. E quando endurece, fica difícil das coisas entrarem dentro de você, porque você decide acreditar naquilo que você está vendo. Mas Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de toda a terra. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Não há nada que é impossível para o agir de Deus. Então entregue. Acredite e entregue. Acredite e entregue. E aí você vai viver a promessa que está na Bíblia. Olha o que diz no verso 18. E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você quer ter descanso em Deus? Creia. Hebreus 3, versos 18 e 19. Aí ele vem no verso 19 do capítulo 3, dizendo que eles não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade. E talvez a gente luta tanto e não consegue descansar,
porque a gente não acredita naquilo que Deus falou. Sabe, Deus está falando com você nesses dias. Nós já estamos há mais de 2 meses aqui no devocional toda manhã e alguns aqui já estão todos os dias e Deus está falando com você. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Deus está transformando coisas dentro de você, Ele vai mudar coisas de lugar. Às vezes vai doer, mas Ele quer que você entre no descanso dEle. Ele quer que você entre nesse descanso. E o descanso não é um dia, o descanso é uma presença. Então desfruta do descanso. Mas está difícil, Rodolfo. Ele sabe. E Ele vai te dar descanso. Aqui no capítulo 4, porque a Bíblia ela tem essa divisão, né, de capítulos, mas é uma sequência. Olha que lindo que ele entra. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. A promessa do descanso está na sua vida, está na sua casa. Então, se você quer descansar em Deus, não seja incrédulo diante daquilo que Ele te disse. Não seja incrédulo, acredite. Acredite, se agarre nessa mensagem, se agarre na mensagem da cruz e tenha viva a esperança dentro de você, E essa palavra, a palavra de Deus, ela vai se tornar eficaz dentro de você quando você decidir acreditar. E olha o que diz a seguir no capítulo 4, verso 2 de Hebreus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, você conhece a mensagem da cruz, exatamente como aconteceu a eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Você sabe quando que a palavra ela tem proveito? Quando ela causa em você uma união no corpo de Cristo. Aqui a Bíblia fala que a palavra não trouxe proveito porque não promoveu a unidade por meio da fé entre aqueles que ouviram. Então, se você decide fazer parte do reino de Deus, você está unido a Ele, a palavra trouxe proveito para você. E aí no verso 3 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Se você crê, meu irmão, minha irmã, você está no descanso de Deus. Você não precisa lutar com as suas próprias mãos. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa acordar e dar um glória a Deus, dar um brado de júbilo e dizer que Deus é o seu Senhor. Você precisa se apegar a essa esperança, porque Deus não quer que você seja desobediente. Ele só quer que você acredite. Acredite. Acredite na mensagem da cruz e todos os dias reafirme isso dentro de você. Tenha viva essa esperança dentro de você. E hoje, por onde você passar, por onde você andar, estenda suas mãos e declare que você decide acreditar e viver os planos de Deus. Mas eu não sei o que Deus tem para mim. Mas você já sabe que Ele já enviou por você. E você vai descobrir todas as coisas no caminho. Aquelas que Ele quiser confiar e mostrar para você, Ele vai te mostrar. Então hoje é dia de você escutar a voz de Deus e entrar no descanso de Deus. Amém? Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Depois você lê Hebreus 3, 4, 5, 6, 7 e vai lendo. E vai lendo. Porque a nossa vida ela só tem sentido quando a gente decide trazer isso à luz, sabe? Não existe vida perfeita. Nós só somos perfeitos em Deus.
Nós só somos perfeitos em Deus. A palavra de Deus diz que Ele falou: anda na minha presença e seja perfeito. E Êxodo 33 diz: a minha presença vai com você, eu lhe darei descanso. Ou seja, quando a gente decide estar na presença de Deus, nós somos aperfeiçoados e temos o descanso que precisamos. É isso. Ande na minha presença e seja perfeito. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. São promessas que estão na palavra de Deus. Então só permaneça nesse lugar. Amém? Deixe seu coração aceso. Deixe seu coração aceso. Deixe seu coração queimando. Esse é o evangelho que eu acredito. O evangelho que Deus nos confiou. O evangelho que liberta, que não aprisiona. O evangelho que cura. E não o que fica mostrando um diagnóstico. O evangelho que te chama para uma profunda comunhão com Deus, para um relacionamento com Deus. Esse é o evangelho que eu acredito e que tem feito sentido na nossa vida. Amém? Eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que linda é a Tua palavra, Deus. Que linda é a Tua presença, meu Deus. Que lindo é o Teu agir, Papai. Nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Nós queremos obedecer ao Senhor, Pai. Nós não queremos ter o coração duro pelo engano do pecado chamado de incredulidade, Pai. Nós queremos acreditar, meu Pai, naquilo que o Senhor diz. Nós decidimos acreditar naquilo que o Senhor disse, Pai. Nós decidimos acreditar nas Tuas promessas, na Tua palavra, Deus. Nós decidimos acreditar, Pai, na Tua igreja, no Teu reino. Nós decidimos, Pai, hoje, nós fazemos um pacto de aliança com o Senhor, meu Deus. Com o Senhor, meu Deus, somente com o Senhor. De que nós decidimos acreditar e nos aprofundar na Tua palavra, na Tua presença, meu Deus. Eu ministro sobre a vida dessa pessoa que está me escutando, meu Pai. Que um novo tempo, Deus, de escutar mais a Tua voz, Pai, chegou na vida dela, Pai. Que um novo tempo, Deus, de um coração quebrantado e não endurecido, chegou, meu Pai. De que o Senhor tem falado e que o Senhor vai falar mais, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio nisso. Porque ela decidiu estar na Tua presença, meu Pai. Xerebassore, cantar alabassore, cantar alabassore. Vai entrando, Deus. Vai entrando, Deus, em áreas, Deus, que só o Senhor pode. Vai entrando, Jerebassou, Candaraí, Labassore, Larabassou. Romande Bassoro, Candaralaie. Rebassore, Candaralabassore, Larabass. Teu Espírito está entendendo. Teu Espírito está entendendo. Teu Espírito está recebendo. O Teu Espírito está entendendo e recebendo. Rebassore, Candaralabass. Colocando as coisas no lugar, meu Pai. Vai colocando as coisas no lugar, meu Pai. E dê a essa pessoa um coração quebrantado, Deus. Que se abre, Deus, para a Tua palavra, o Teu agir, Pai, em nome de Jesus. E dê para essa pessoa, Pai, eu te peço um descanso. Descanso na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você recebe essa palavra? Olha, eu não sei aonde a gente vai chegar com tudo isso.
Mas eu sei que Deus ele tem feito tantas coisas nesse momento. Deixa Deus completar a boa obra na sua vida. Amém? Está fluindo um rio de dentro de você. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Vai para o seu dia hoje cheio da presença dele. Amém? Só vai. E que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua vida. A gente se encontra aqui amanhã. Tira uns minutinhos agora aí para você fluir nessa unção que tá. Eu sei que essa unção chegou aí, eu sei disso. Flui nessa unção aí, a gente se encontra amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?